mil para quem tem esse saber, né? A inovação, aliás, quero agradecer aqui, eu vi que temos a presença do Felipe Campelo, Paola Lohmann, Cristiano, são figuras muito queridas, que super atuantes e expoentes no turismo, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil. A Paola Lohmann, inclusive, convido vocês a visitarem o canal dela no Instagram, que ela fala sobre as hélices do turismo e observa onde acontece a inovação do turismo, porque uma das coisas que eu confesso que fiquei frustrada enquanto trabalhava, dedicada 100% com o turismo, foi que todo mundo se sentia capaz de ter uma pousada, de um hotel, dessas ações descontinuadas que existem. Graças aí, a gente mantém, por exemplo, o Felipe Campelo, que além de amigo é um profissional que eu admiro muito, batalhador para que se mantenham ações contínuas, mas existem decisões que às vezes não dependem apenas de um único profissional. O ponto aqui que eu quero clarear para vocês existem oportunidades, né? Existe o distanciamento social, mas isso não significa que você tem que estar distante do seu cliente, né? Você pode, por exemplo, usar sua criatividade e falar que você pode, o cliente, você fazer uma associação, quem sabe, com um chefe de cozinha e levar o seu destino, aquilo que ele experimentaria o seu destino na casa dele, né? Existem muitas formas de você criar. Depois que eu vi numa reportagem que a Michele Terra era uma pessoa que se fantasiava em festa infantil, teve todas as festas canceladas e ela bolou a R$ 5 o Homem-Aranha ligar para uma criança e saber como ela está, e ela está fazendo mais de 50 ligações por dia. Gente, quem sabe do turismo, primeiro quem trabalha com turismo é um cara assim que tem um sorriso, que sabe de pessoas, e o que a gente precisa agora é que quem entregue de pessoas para pessoas, aliás, esse é o objetivo das empresas. Toda empresa é feita, seja ela de tecnologia ou não, é feita de pessoas para pessoas. Então, percebam em vocês e nas organizações que vocês fazem parte, que vocês colaboram, quais são os valores que vocês podem entregar para outras pessoas, né? Quais são os serviços. Os dados, nós temos agora o deslocamento, a questão de segurança, eu acho que é muito cedo ainda para falar a respeito, né? Eu acho que existe também ainda uma possibilidade de outras classes sociais, quem puder alugar um jatinho, vai alugar um jatinho, mas a gente tem que perceber para quem a gente está vendendo, né? Curando a dor de quem que a gente está querendo curar aqui nessa live, dividir super bem isso, porque existem tendências para todos os lados, mas existe uma tendência única aqui, que se a gente está falando de pessoas, porque independente o que essa pandemia veio nos trazer, é que está todo mundo no mesmo mar, algumas pessoas de iate, outras não têm nem prancha, né? Então, o que você pode entregar de valor, de cultura, para que essas pessoas possam ainda atravessar o que a gente está vivendo agora de uma maneira melhor, que a gente possa chegar do outro lado da travessia sendo pessoas melhores. E quem teve uma formação na área de turismo, quem se dedicou a isso, eu tenho certeza que tem muitos argumentos para florear, né, e também fazer dinheiro, né, e se manter vivo nessa crise. Por isso, mencionei os editais, mencionei as linhas de crédito e mencionei a questão da inovação. Percebam aonde processos, produtos podem ser alterados. De repente, a tecnologia vai só escalar aquilo que você já faz com seu vizinho. Obrigado, tudo certo, cara? Renata. Tudo ótimo, perfeito. E, obviamente, olha, tem tanta gente aqui na live. A gente chegou agora com 53 pessoas, tivemos um pico de 57. Está ventando a beça no Rio aqui, pode estar tendo uma instabilidade de vídeo, de áudio. Mas eu vejo, percebo, Renata e todos, que, obviamente, essa é a nossa perspectiva. Quer dizer, o Brasil tem na veia, né? O Brasil tem na sua alma, no seu DNA, essa capacidade de reunir pessoas, essa capacidade de trazer pessoas e de fazer as pessoas felizes. Então, a gente precisa gerar oportunidades, a gente precisa criar oportunidades e, evidentemente, né, mais do que nunca, sejam criadas oportunidades seguras, né? Porque não só essa pandemia, mas já há quem pense, né, em cenários prospectivos. Aliás,
Se a sua empresa, se o seu negócio, se a sua universidade não tem um pensador em cenários prospectivos ou um grupo, faça já, reúna, porque é uma atividade muito interessante, não é cartomante, não é futurologia, é uma atividade em que se baseiam análises de dados, combinações sociológicas, e para que a gente possa efetivamente saltar alguns anos e trabalhar esses anos de forma coerente e que esses anos possam ser produtivos. Essa é a cadeia que a gente quer. Mas agora eu quero que o professor Peter Tarlow, doutor, faça a sua explanação. Professor, a palavra é sua. Agora, muito obrigado. Primeiro, quero agradecer a todo mundo. Eu sei que é um pouco difícil escutar uma pessoa que não é do Brasil, que tem sotaque estrangeiro, mas vou tentar fazer tudo o mais direito, o mais fácil para que todo mundo me possa compreender. Segundo, eu quero felicitar as minhas três colegas. Eu sei que é muito melhor para a gente ver três caras bonitas que a minha cara. Então, compreendo, se querem prestar mais atenção escutando, três mulheres bonitas, muitas brasileiras, e uma coisa bom do Brasil é que o Brasil tem mulheres muito bonitas, famosa por todo mundo. Então, quero agradecer, eu sempre aprendo muito delas também. E vou começar com algumas coisas mais simples, talvez. Estou a trabalhar também sou o chefe da segurança pela African Tourism Board, ou seja, o Conselho Africano de Turismo. Temos quase 54 países que estão colaborando e passam 3 ou 4 horas cada semana trabalhando com ministros de turismo. A primeira coisa que quero dizer é que, mais que confiança, precisamos de esperança. Porque quando escutamos as notícias todos os dias, falam coisas más. A gente perde o seu ânimo. E é parte da indústria turística que precisamos de devolver o ânimo que estamos perdendo. A segunda coisa é que não vamos ter nenhuma bala mágica para sanar tudo. Eu ensino numa faculdade de medicina. Muita gente está falando de coisas absurdas. Por exemplo, estamos falando da importância de dar testes médicas. A verdade é que eu posso saber que você não tem infarto na quarta-feira e na quinta-feira você tem infarto. Porque um teste não indica que hoje estou sano, não quer dizer que amanhã vou estar sano. Na segunda maneira que precisamos de ver isso é que se um dia temos uma vacuna, a vacuna não vai ter êxito de mais de 60%. Ou seja, que isso é com muita esperança, que chegamos a 60%. Isso quer dizer que se damos uma vacuna a 100 pessoas, a vacuna vai funcionar com 60 pessoas, mas 40 pessoas ainda vão ter problemas. E precisamos de aprender a viver com este vírus, que simplesmente esperar que um dia desapareça, pode dizer que sim, mas não do que a gente está a fazer, simplesmente vai ser a vida do vírus. Agora, muita gente está a dizer que não pode ter vírus num lugar quente, mas no Brasil vocês têm muito verão, tem muitos lugares com muito quente. A pior cidade na América Latina é Guayaquil, que teve 6.000 pessoas mortas num dia. E é uma cidade no Equador, muito quente, com muita umidade. Então, precisamos de começar a fazer coisas simples, sabendo que não podemos simplesmente esperar e rezar que tudo acabe. Isso só é trabalho de Deus. E não somos Deus. Precisamos rezar, é bom. Eu estou muito a favor de rezar. Mas também precisamos de ajudar a Deus. Primeira coisa, não há uma solução única para um país. Há grandes diferenças entre o sul do Brasil e o norte do Brasil. Como aqui nos Estados Unidos,
dos casos que temos de Covid-19, mais de 60% estão na cidade de Nova York ou New Jersey, mas onde eu moro, em Texas, quase não tem nada. Eu caminho na rua, os restaurantes agora estão abertos, as lojas estão abertas, ou seja, o que é certo para Texas não é certo para Nova York. A mesma coisa vai ser lá no Brasil, que o que vocês vão fazer em Santa Catarina vai ser muito diferente do que fazem em Bahia. São dois mundos, mesmo país, mas dois mundos totalmente diferentes. O que quero dizer é que precisamos de ter protocolos feitos em três formas. Primeiro, protocolos nacionais, que simplesmente dão normas nacionais para todo mundo. Segundo, protocolos para cada estado. E terceiro, protocolos locais. Para cidades, o mar vai ser muito diferente da montanha. Então, precisamos de ter protocolos diferentes. Isso quer dizer que precisamos de dar independência aos grupos. Segundo, não é questão simplesmente de turismo. Lembrem-se bem que em 2005, o ex-presidente George Bush, o segundo, nos indicou que vamos ter uma pandemia e ninguém queria prestar atenção. E tudo o que ele diz em 2005, e se pode escutar a palestra dele, ainda está no YouTube, pensando, não, é uma fantasia, não queremos pensar nisso. Isso quer dizer que havia uma desligação entre a parte política e a parte turística. Para reganhar o turismo, precisamos primeiro de reganhar os países. Quer dizer, primeiro, não podemos ter um turismo forte se não temos um país forte. Isso quer dizer que precisamos de prestar atenção ao mundo sanitário de cada cidade. Precisamos de ter coordenação entre taxistas, entre gente de ônibus, entre terminais de avião, entre hotéis, entre restaurantes, entre a gente na praia. Eu estive com vocês durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Eu me lembro de toda a publicidade negativa que o Brasil recebeu quando falaram de águas sujas e de praias sujas no Brasil. Quer dizer que isso é uma oportunidade, quando agora temos que limpar as cidades, educar a gente, não ter problemas nas ruas, enfrentar o problema de criminalidade, o problema de falta de sanitação. São coisas super importantes e se usamos, para mim, não é que o turismo é parado, senão que temos uma pausa. E a gente pode usar essa pausa para melhorar, para fazer primeiro uma lista de prioridades. Quais são as prioridades que temos para melhorar o standard de vida para todo mundo no Brasil? Quando primeiro nós começamos a cuidar a nossos países, nossas cidades, nossas casas, então vamos estar listos, prontos para receber gente de todo mundo. Então, eu quero agradecer a vocês, mas eu acho que já chegou o momento para pensar em coisas práticas, e cada parte do país, e Brasil é um país como os Estados Unidos, muito grande. Vocês, o norte e o sul, vocês têm muitas regiões. Agora, eu entendo bem, para um estrangeiro, Rio de Janeiro é Brasil. Mas para um brasileiro, a seu próprio estado é o Brasil. Então, vamos começar com cada região, fazendo coordenação. Isso quer dizer pessoas do setor privado e do setor público, trabalhando juntos, deixando fora qualquer coisa de política. Isso não é momento de política, é momento de unificação. E os países do mundo precisamos de trabalhar. Uma das, entre aspas, boas coisas deste vírus é que
tocou todos os países do mundo. Quer dizer que sabemos que somos mais nada que seres humanos. E não importa se você é americano, brasileiro, europeu, preto, branco, católico, judeu, todos estamos no mesmo barco. E precisamos ou de ter sucesso como um mundo, ou vamos ter muitos problemas mundiais. Eu quero agradecer vocês por ter a oportunidade de falar com vocês. Eu mandei o meu e-mail. Qualquer coisa que eu possa fazer para o Brasil, eu gosto muitíssimo do Brasil. Acho que vocês têm um país maravilhoso. E cada vez que estou com vocês, estou mais impressionado. Também quero agradecer a minhas 3 colegas. Aprendi muito de vocês. Obrigado. Professor, sou sempre muito gentil, né? Amável, cordial e, obviamente, apontou várias questões que eu vou colocar agora para que as nossas debatedoras possam também falar sobre as questões que o professor Peter falou, inclusive sobre a esperança, né? Hoje eu vi uma reportagem aqui no Brasil. Na Holanda, eles abriram alguns restaurantes, né? Achei muito interessante, fizeram umas casinhas de vidro e o garçom entrega a comida e a bebida com uma tábua bem comprida, não há aproximação, todos vestidos. É uma situação um pouco incômoda, a gente sabe, mas é o que podemos fazer no momento. E esse dado que o professor Peter trouxe agora, de que 40% não vão ser ativos à vacina, né? Ele usou a vacuna, mas a vacina, isso preocupa a gente, porque todo mundo está muito ávido, né? Recentemente, numa conversa, num grupo de gestores de grandes eventos, aqui tem algumas pessoas que trabalham também com eventos, né? Porque o sistema turístico também abastece os eventos e vice-versa. Então, a combinação perfeita. E eles estão muito prontos a dizer que em 2, 4, 3 meses estaremos abertos. Eu não sei se isso vai acontecer. A gente está num momento um pouco difícil. Mas eu queria apontar algumas coisas aqui, antes de voltar a palavra para vocês, dizendo o seguinte: a Sicília bancará gastos dos viajantes após a pandemia. A Argentina proibiu os voos até setembro. Vou repetir. A Argentina proibiu os voos até setembro. Ou seja, a região do sul do Brasil vai sofrer agora, possivelmente no verão, né? E se pensarmos no carnaval brasileiro, né? Como será o verão na Espanha, que é agora, né? Começa agora em junho. O Airbnb lançou protocolos de higienização nos seus locais, né? E quando a Disney vai voltar a funcionar. Então, eu queria retomar com a Edna, agora com a Luciana e com a Renata juntas, trocando essas informações que o Peter apontou e dando mais informações, evidentemente, sobre como a gente pode, né, tornar possível, como a gente pode criar uma lógica prática para que a gente possa retomar. E como a gente vai retomar? Camilo, eu quero mandar um abraço para todos que estão na nossa audiência, estão nos vendo. Aqui encontro a professora Marlene Novaes, professora de Planejamento Turístico da Universidade do Vale do Itajaí, da Univale. Professora Marlene, um abraço, como também o secretário de Turismo Valdir Valendowski, secretário de Turismo de Balneário Camboriú, que já foi também presidente da Santur, da nossa Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina. A amiga Érica Maurin, que está lá na França, que foi quem nos apresentou, a minha, Camilo e o Rabino Peter Taylor. Também temos o Iba, que está na nossa audiência, nos vendo agora. Alessandra Tutida, temos também a Laís Peixoto Fioco, temos também a Daniela Fantoni. Estou falando de pessoas com as quais eu tenho uma convivência, mas todos os demais, está sendo um prazer aprender com a Renata Raj, com a Luciana Delamare e contigo, que conheço de longa data, e o Rabino Peter Taylor. Mais uma vez, todos os institutos, a semana passada e essa semana, a gente ouviu, nós vimos falar acerca de quando que nós vamos se sentir seguros. Quando nós sentiremos seguros, Bill Gates deu uma entrevista falando sobre o Instituto Bill Gates e Melinda Gates, que são os financiadores das vacinas. Nós temos aí o laboratório Scientivax, que é de propriedade de Jacob Granville, que está
nessa série Pandemia, que eu recomendo a todos que vejam esses episódios, nós precisamos de uma vacina. Mas uma vacina para o Covid-19 e para as próximas pandemias. Como se sentirão seguros os nossos turistas, os reais e os potenciais? Eles precisarão se sentir seguros dentro da nossa casa. O destino turístico é a nossa casa, é a casa desse turista. Então, nós temos que vender, além dos atrativos, além daquilo que o Rabino falou agora, iniciativa pública e privada, nós temos que vender produtos e serviços que atendam uma demanda que antes era temente de atentado terrorista, de outras questões de segurança e proteção. E hoje passa a ser temente em relação à questão de segurança sanitária. Então, toda e qualquer ação que nós fizermos tem que estar diretamente relacionada com a segurança e proteção sanitária. Terão custos. Eu vi uma live do setor aéreo falando acerca desses custos. E acerca de, no caso do Brasil, de várias, Receita Federal, Polícia Federal e todos os órgãos aéreos decidindo um protocolo. Nós imaginamos, e estávamos conversando com o Rabino Peter sobre isso, quantas horas no voo internacional nós teremos de imagem? De 3 horas hoje para 5 horas. Qual é a distância? Será que vamos fazer check-in antes de chegar? E qual é a distância para chegar? Como serão detetizadas essas aeronaves? E esse espaço de tempo? E esse custo? E quem vai pagar essa conta? A do setor aéreo, nós estamos vendo agora um financiamento do governo a longo prazo. Mas e os nossos investidores, pequenos investidores da área do turismo? Quem vai subsidiar essa conta? Mas essa conta será paga lá na ponta pelo turista. Vai ter que ter recursos financeiros práticos para gastar esse destino. Pensando no turismo regional e local, vamos pensar nessas estratégias de vender segurança e proteção, que é o que nós precisamos mais. Vamos usar a capacidade de carga para poder ver isso, usar tecnologia, mas é a proteção e a segurança do turista que ele vai analisar. A capacidade de carga perceptível, ele vai ver isso e vai dizer, eu quero ou não quero ir para Balneário Camboriú, para o Rio de Janeiro ou para o Texas. A Bina acaba de dizer, nos Estados Unidos há muita diferença, como no Brasil, como também na Itália. Pensando nesses países que tem mais número de infectados, nós temos aqui atrás Estados Unidos, aqui nós temos o coronavírus e os dados, nós temos Estados Unidos, Espanha e Itália, nós temos França e Alemanha, principais destinos que recebem turistas. Como é que esses destinos farão? Esse é o nosso maior desafio. Segurança e proteção para o destino, para o turista no destino. Essa é a minha maior reflexão nesse momento. Aprendi muito com a Renata, com a Luciana, com o Rabino e contigo, com a Camila. Se eu posso entrar com alguma coisa. Claro. Neste momento, todos nós pensamos no Covid-19. Mas, o que passaria se de repente qualquer terrorista quer lançar não um vírus, senão 3 vírus diferentes no mundo? Já vemos que com um vírus o mundo pausou ou parou, como queremos dizer. E pode dizer que isso foi feito a propósito ou não a propósito. Ninguém, talvez, nunca vamos saber. Pode dizer que foi de um animal, pode dizer que foi de um laboratório, nunca saberemos, não importa. O que importa é que sabemos que se de repente alguma pessoa com intenção má, com ruim intenção, quer destruir, quer fazer problemas internacionais, já sabemos o problema de um ataque bioquímico. E isso quer dizer que precisamos não só de pensar agora, na atualidade, senão também no futuro. E como a gente vai se defender quando houver outro problema. Espero que nunca haja. Mas a gente precisa de pensar em tudo para poder estar preparado. Esta vez, não estivemos em nenhum país bem preparados. Mas agora devemos ter aprendido e estar preparados para outra coisa. Não podemos lutar a guerra passada, mas precisamos de poder lutar a guerra futura. Perdão que eu me ponho dentro da conversa. Não, mas esse é o propósito. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei muito desse link que o Peter falou. Nem sei se é a hora de eu falar, né, Camilo? É agora? Porque eu
queria trazer essa reflexão que ele trouxe e que a Edna também trouxe, que é o seguinte, gente, eu estou com os dados aqui, são 2.195 crianças por dia que morrem em função da diarreia. Nós falamos aqui, a Edna mencionou muito bem a questão da Fundação Melinda e Bill Gates, que é uma fundação que já existe há muitos anos, desenvolvendo vacinas e desenvolvendo formas viáveis de se combater algumas doenças mais populares. Então, eu acho assim que eu não acho nada, mas nós temos que ponderar aqui exatamente qual é o problema. O Peter ele trouxe a questão. Nós temos um problema sanitário. Esse problema sanitário tem a ver com a falta de planejamento e proteção das nossas águas, né, da nossa higiene, que é num âmbito muito mais amplo do que aquilo que a gente pensa normalmente. Né? Nós estamos realmente sendo confrontados com isso, porque é a primeira vez que isso acontece no mundo todo, mas, por exemplo, o asiático ele já tem uma forma de pensar a higiene, né? Quando eu falo asiático, estou falando só a China. Muitas vezes a gente pode voltar à questão inicial, por que o Covid apareceu na China, mas a verdade é que eles têm uma reatividade a essa questão de contágios muito mais organizada, muito mais adaptada do que nós, porque eles sabem que a densidade é tão grande que qualquer coisa que aconteça, um vírus, né, um inimigo invisível, ele pode dizimar uma massa importante da população, porque eles já vivenciaram isso em larga escala. Não só com relação à última grande pandemia mundial, mas essas epidemias que aconteceram ao longo das últimas décadas fizeram com que eles se tornassem muito mais reativos, né? A gente ainda ficou aqui no achismo, vamos, não vamos, não é, lockdown, não lockdown, vertical, horizontal. A gente não tem que ponderar, a gente tem que aprender com esses países. No Japão, as pessoas não entram de sapato em casa. Isso é uma lição de higiene para o mundo inteiro. Aliás, no Japão e na Suíça. Eu morei 4 anos na França, fiz faculdade na França e na época que eu estava lá, em 2004, nessa época falava-se foi a primeira vez que eu acho que eu realmente me conscientizei dessa questão do terrorismo químico. E uma das questões que eles estavam falando, porque na França você não sabe onde está indo a água que você bebe. Aqui no Rio você sabe. Você sabe que tem o do Guandu, você sabe que tem... Então, essas questões estratégicas, eu acredito que o Camilo possa falar, Camilo e o Peter possam falar disso com muito mais propriedade do que eu, mas nós estamos falando aqui de questões estratégicas que estão atreladas à sobrevivência e à soberania de um país. Quer dizer, cuidar da sua água é uma questão de soberania, porque se nós... alguns países entendem isso mais rápido, porque se você contaminar uma população, acabou aquele país, ele pode ser invadido em 3 dias. Então, alguns destinos já estão, territórios, né? Não destinos, mas alguns territórios já estão acostumados a lidar com essa questão de uma forma muito mais séria do que a gente. Então, eu acho assim, é uma questão de comprometimento, de seriedade, e que envolve muito a nossa cultura, né? Tem muito a ver com o fato de nós hoje, o brasileiro, estar saindo de casa de máscara porque ele está com medo de pegar o Covid, não porque ele está com medo de infectar o outro. E isso é uma questão cultural, porque na Ásia, a maioria das pessoas que andam de máscara, e sempre andam de máscara, é porque já estão saindo, já estão sentindo algum tipo de sintoma de gripe, né? Já se sentem mal e já colocam para prevenir o quê? O contágio dos outros. Então, eu estou pensando no coletivo. Então, essa questão da coletividade, eu acho que vai ser muito bom para a gente, vai ser muito interessante a gente trabalhar essa questão de eu me preocupo em pisar na sua casa com o pé sujo, né? Eu tiro meu sapato, eu me preocupo em escovar meus dentes,
Gente, isso é uma questão básica. A gente que trabalha com hotelaria, questão de atendimento, mesmo os profissionais da área de saúde, esse é um treinamento básico, né? A gente previne muita doença cuidando da nossa higiene e se preocupando com o outro. Então, essa questão da gente estar aprendendo essa lição dessa forma dolorosa, eu acho que todos nós aqui estamos aqui para nos ajudarmos. Isso traz uma necessidade também de investimento do poder público em campanhas que visem melhorar essa percepção da segurança, essa segurança invisível da higiene, né? Porque a gente tem até um termo no Brasil que se chama pobre, mas é limpinho. Mas, coitado, ele é limpinho, ele toma muito banho, mas ele sai na rua e ele já tem a chuva batendo, o lixo que está descendo pela encosta, ele vai pegar uma leptospirose, que também deve ser, eu não sei os índices, mas deve ser uma doença aqui no Brasil muito, muito disseminada, entre outras, né? A gente sabe que nós temos uma epidemia de tuberculose nas comunidades do Rio, que é uma epidemia realmente, assim como a AIDS. Então, nós estamos falando de um problema que ele já vem de muito, muito, muito atrás. É uma questão que nós precisamos repensar. Essa questão da higiene, ela é basilar. Então, nós aqui, eu acho que fomos todos acometidos por um senso de realidade das coisas e que tem muito mais a ver com coisas básicas que não estão sendo objeto da nossa atenção. Obrigado, Luciana. Olha, gente, a live está com uma média de 50 pessoas. Isso é muito bacana, porque a gente pensou nessa live exatamente para reunir, né, profissionais, pessoas que têm seu lastro na academia, e, evidentemente, a gente está chegando e atingindo aquilo que a gente quer, que é fazer pensar. E essa live não vai se esgotar. A gente vai propor uma segunda, eu vou chamar outras pessoas, o professor Peter Tarlo será sempre o nosso master, mas a gente vai chamar pessoas da região Nordeste, da região Norte, de São Paulo, né? Eu já estou na agulha aí trabalhando com uma pessoa de São Paulo. E agora a gente está chegando ao final, mas eu queria a Renata também entrando nesse tema, né? Se vocês me permitirem, são 8h29, mas a gente vai ficar mais um pouquinho, não saiam, porque ao final a gente vai falar sobre a perspectiva dos profissionais, né? O mercado, a economia vai para baixo. Eu participei de uma live semana passada que uma economista da Bloomberg Brasil deu assim números estarrecedores sobre a economia. E ela disse uma coisa: a Argentina não sobreviverá. Eu fiquei impactado com essa frase. A Argentina não sobrevivendo, muita economia no sul do Brasil, que recebe muitos hermanos, estará abalada. Então, a gente precisa perceber quem vai entrar nesse lugar. Como é que a gente vai criar perspectiva para Balneário do Camboriú, para toda aquela região do sul ali, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, como é que a gente vai criar esse novo mercado? Então, e a gente sabe que a economia vai num declínio muito grande, e apesar da boa lembrança, né, da Renata sobre o crash de 29 na Bolsa de Nova York, que propiciou uma série de mudanças, inclusive mudanças sociológicas em todo o sistema americano, mas a gente vai pensar nessa questão da cadeia econômica, dos profissionais, porque muita gente hoje que trabalha em hotel, que trabalha em pousada, que trabalha como guia turístico, vai migrar para outras profissões, porque não vai ter profissão, não vai ter emprego para todo mundo. Como é que a gente recupera esse mercado, Renata? Muito bom mesmo ouvir cada um de vocês hoje. É uma pena que a gente não consegue ouvir a audiência, sentir a temperatura das nossas palavras, o quanto isso impacta em cada um de vocês. Eu vi aqui umas mensagens gostosas de ler. Como isso impacta? Vou voltar um pouquinho do que eu falei. Acho interessante todos esses dados trazidos, e eu quero lembrá-los que somos brasileiros por dois aspectos.
Saúde e segurança sempre foi um problema para nós e continuávamos recebendo turistas. A diferença é que o problema agora é outro e a gente não tem uma solução clara para isso. Lembro ainda alguns aspectos de algo que sempre trouxe o turista para nos conhecer, né? Se a gente pode relativizar que a atividade do turismo é como você dar uma festa na sua casa. Então, você quer sempre que a pessoa volte. E que a festa, para ser boa, você precisa entender do seu convidado e o que traz o seu convidado até a sua casa. O que mudou hoje nesse mundo que não só a Argentina mudou para sempre? Eu não gosto de frases negativas. Não porque eu sou uma otimista sem pé no chão, não é isso. Se trata de que quando você trata um paciente em mesa operada, não vou operar porque ele está morto mesmo, a tua atitude para ir para frente não é impactante do jeito que ele precisa. Então, eu acho que só vai morrer quem a gente deixar que vai morrer, e eu não digo isso no sentido literal da palavra. Eu digo em todos os sentidos. Então, esse é o momento de lembrar o que traz as pessoas até nós. Né? Se é preciso o brasileiro criar uma máscara com um espaço transparente, mostrar que continua sorrindo, porque o toque das mãos não vai ser tão seguro como antes, não importa. Eu convido vocês a perceberem, obviamente, onde estão os problemas, mas é onde estão os problemas que a gente vai buscar as soluções. Essa brincadeira que eu falei agora da máscara no rosto, ela já foi entregue para um cliente no hospital de Nova York. Pois comentava com o Camilo, quando ele me fez esse convite muito bacana para estar aqui com vocês hoje, importante a gente perceber sobre, poxa, Renata, vai ter uma massa muito grande de pessoas desempregadas. E eu falei, Camilo, é verdade. E assim é de tempos em tempos. Não é a primeira, nem vai ser a última pandemia ou crise que a humanidade vai passar. O importante estarmos aqui hoje é um exercício muito interessante, porque a gente, na verdade, na história da humanidade, nunca teve acesso a tantos dados. Agora, como a gente, de fato, transforma esses dados em informações, que está o grande desafio. Quando eu falei para vocês sobre soft skills e hard skills, e falei sobre tendências de inovação, é para que vocês estejam atentos. Deslocamento de pessoas por aeronaves em grandes distâncias, vamos falar real aqui, não vai acontecer com a frequência que acontecia no ano passado. E a indústria do turismo já ia mal das pernas há muito tempo. Reinventar e olhar para a tecnologia e repensar seus processos, produtos e serviços já era um desafio. A diferença é que hoje nós temos um nome chamado pandemia para muitas vezes colocar como desculpa da nossa falta de visão com o que a gente pode fazer com o nosso saber. Então, eu convido vocês a observarem, estarem antenados, o que é tendência, onde está a tecnologia. Quando nós falávamos de eventos, que não só eventos corporativos, mas como eventos grandes de entretenimento, pensar uma solução, como aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro, uma festa super famosa, sem as pessoas estarem conectadas. O que as pessoas precisam, o toque nesse momento, o que é que nem velejar, gente. Não dá para a gente controlar o vento. Não dá para a gente controlar o vento. Dá para a gente controlar o nosso barco, as nossas decisões e para onde a gente quer virar essa vela. Se o nosso saber é um dos mais ricos, eu posso falar com 36 anos e uma pessoa que adora ouvir os outros. E de todos os caminhos que eu percorri na minha vida profissional, seja no mundo offshore, seja na área de advogados, com médicos, eu não conheci pessoa tão rica culturalmente e tão cheia de argumentos e ferramentas como um profissional da área de turismo. Então, a visão é perceber aonde você está, qual é a tendência do setor que você está indo realmente. Os hotéis, hoje, eles podem ter, de repente, uma fonte de receita apoiando os médicos.
as coisas vão retomar aos poucos, mas como eu falei, e volto a repetir, o importante é manter as pessoas vivas. Então, entregue para o seu cliente o seu saber de uma outra forma. É se reinventar, é olhar para dentro e perceber que esse cliente vai continuar querendo saber de cultura, de gastronomia, perceber o entretenimento, ele pode ser entregue de muitas formas, enquanto o abraço não chega. Né? Então, é isso, Camila. Eu deixo aqui alternativas, como eu falei, de linhas de crédito para que as pessoas se mantenham. Eu reforço isso. É importante esse empreendedor se manter vivo, não só financeiramente, mas mentalmente, criativo. Posição de enfrentamento, né? E os gestores hoje dos destinos turísticos fortalecerem. Eu achei lindo uma iniciativa da Márcia, do Petrópolis, do Convention de Petrópolis. Quando a gente abriu essa live aqui, a palavra foi confiança. E numa outra live que eu participei do Sebrae, e vieram falar confiança. Eu falei, se não existisse confiança, uma ação dessa como do Convention de Petrópolis, de fazer uma parceria com a Toyota, de somar não só os restaurantes, como os hotéis, e que as 10 primeiras hospedagens, a pessoa ia ganhar um tour de carro pela Toyota. Então, assim, vamos parar de olhar para o destino internacional. Agora não é hora de desculpa, Camilo, eu entendo o que você falou. Mas agora o terror já está suficientemente marcado em todas as estampas de jornal. Aliás, semana passada meu tio foi internado. E cada vez mais vai ser assim com os nossos amigos, com os nossos parentes. Eu quero pensar, a Argentina vai ter problema? A nossa fonte de renda do mundo que existia antes, que o argentino vinha para cá, mudou. Mas a gente pode pensar e deve pensar o mundo de uma maneira como tem que ser. E aí sim, crise é oportunidade. Né? Voltando a falar do Walt Disney, que eu acho fantástico, ele continua se reinventando até hoje. Né? Ele deixou essa marca impressa nos seus produtos e processos, da forma como ele lida com os seus colaboradores. Aliás, senhores, não estou falando só de funcionário, não. A maneira como você cuida, se você é dono de um negócio, a maneira como você cuida do seu colaborador é avaliado. Aliás, o ator Caco Ciocler fez uma lista tipo Forbes para deixar ali bem no topo do ranking só quem trata bem os seus clientes e os seus colaboradores. Então, a gente está vivendo agora um momento de valores. É isso que vai importar mais do que nunca. Né? De visão, os valores do mundo mudaram para sempre. O senso de unicidade, de que todos pertencemos ao mesmo espaço, que, como bem pontuado pelas minhas colegas, no Oriente isso já é claro há muito tempo. Né? Do respeito que eu tenho que ter para entrar na sua casa, que você entra na minha. E a gente mantém o nosso sorriso, o nosso calor, né? A nossa forma festiva e alegre de receber e nos comunicarmos com o mundo a partir da nossa cultura. É esse o recado que eu queria passar para vocês. Né? Da gente olhar para o lado. Eu acho que a solução está muito mais para o lado e olhando para dentro, reconhecendo quais são as ferramentas que se tem para poder entregar. É isso, gente. Muito obrigada a cada um de vocês. As mensagens carinhosas, ao Camilo por esse convite. Aliás, por tantos convites que você me fez no decorrer da vida. E eu desejo uma ótima noite, que possamos refletir e sair daqui melhores, aí, mais criativos. Estou à disposição de vocês. Edital do Startup Rio até dia 29 de maio, hein? 60 mil. Tem dinheiro na praça acontecendo, hein? Se vocês tiverem uma ideia para o turismo, se inscrevam lá. Muito bom saber, Renata. Então, vamos aí. Já estou recebendo vários e-mails aqui. Tem pergunta pra caramba. Eu vou armazenar algumas aqui, passar para o professor Peter Tal, para a Luciana, para a Renata, para a Edna. Já vou destacar algumas aqui. O turismo estagiário, que eu não sei o nome, disse assim, ótimas palestras, muito aprendizado, mas como é que o Airbnb vai fazer para controlar as pessoas? Né? É uma ótima pergunta. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Gostei da metáfora, trabalho com turismo étnico indígena no Amazonas, estou reinventando novas possibilidades, essa foi a Joelma. O Daniel Brandão, que é nosso colega, nosso parceiro do COGES, voltarmos ao pertencimento, valorizar o próximo, respeitar, cuidar. A Argentina sempre esteve em crise. Não sei se sempre esteve, mas aqui no Sul sabemos bem o porquê do turismo
é o primeiro que sofre, né? Parabéns pela iniciativa, uma série enfim, estamos chegando ao final. Eu queria chamar mais uma vez ao professor Peter Talo, a Edna, a Luciana e a Renata para as considerações finais, né? Aquela palavra final. O microfone está aberto para vocês. Eu só queria destacar que no dia 12 de maio nós vamos ter uma outra live sobre gestão e protocolos de estádios e o processo de retomada de estádios e arenas. Olha quem vai estar, hein? O Alexandre Costa, da Movistar Arena de Buenos Aires, Fernando Trevisan, da Escola de Trevisan Marketing Esportivo, o Lawrence McGraw, que é da Holograma, que é uma enciclopédia de entretenimento, trabalhou na Inglaterra, nos Estados Unidos, está aqui no Brasil, foi sócio da Clear Channel, enfim, trouxe grandes eventos para o Brasil, e o José Wilson Massa, que é o gerente Latam da Bloomberg no Brasil. E depois, no dia 19, olha só como é que vai ser, no dia 19, a gente vai ter uma webinar também sensacional sobre shows e festivais. Olha quem vai estar aqui, o Vitor Ponte, da Laroque e do Folk Valley, ali em Campinas, nessa região de muito poder aquisitivo de Campinas e toda ali aquela região de São Paulo. O Pedro Neto, da Social Music, que faz o Fortal e é empresário da Simone Simaria, hein? Quem sabe a Simone Simaria aparece aqui. A Jani Lima, da Rádio Maringá. A Rádio Maringá tem uma abrangência muito grande e foi a primeira rádio que tocou o Luan Santana no Brasil. Então, a gente está junto com a rádio. E, por final, a gente vai ter aqui o Alex Escobar, da TV Globo, né? A gente está ainda conversando com ele, possivelmente. A gente não tem ainda certeza, ele está dando de acordo com a TV Globo. Espero que ele esteja conosco, mas se ele não puder, teremos um outro convidado que estará nesses dias. Então, com vocês, a palavra final. Edna, Luciana e professor Peter, para a gente terminar essa live. Ficamos aqui com várias pessoas, praticamente 50 e poucas pessoas. São 20 horas e 43 minutos. A palavra é com vocês. Obrigado. Olha só, Rabino, Renato, Luciano e Camilo, é um prazer conversar com vocês muito e com certeza os nossos espectadores e ouvintes também. Temos aí a secretária de Turismo de Porto Belo, a Zine, que está com a gente. Temos a Elisa, que é lá da região da Serrana de Urubici, que trabalha com turismo. Muita gente aí na nossa audiência, parabéns e obrigado. Tem muitos das quais eu não conheço pessoalmente, então fiz referência, mas a todos aí. Eu gostaria só de deixar uma última fala. Nós, em Santa Catarina, 12% do PIB de Santa Catarina, que é um estado rico, é da atividade turística. Nós temos Portugal, que depois teve uma crise e renasceu. Espanha depende de turismo, Itália também. Estive na Itália o ano passado e vi muito isso. E muito essa relação da dependência do povo italiano. E aí a gente vê que sim, nós temos aí o overturismo, que foi o excesso de turismo. A atividade turística estava indo muito bem e, de repente, hoje nós temos um no tourism. Nós temos não ter turistas e nós temos aí uma dificuldade para repensar essa atividade. Para os gestores da atividade turística, nós temos um desafio. E aí, como disse a Renata, vamos conhecer a demanda de turistas, né? Como disse magistralmente a Luciana aí sobre algumas coisas e cuidados, a gente tem que conhecer cada povo. Nós tivemos uma dependência do grupo dos argentinos e temos de outros, mas sempre nós podemos atender melhor nosso turista local e regional, que é por aí que todos os lugares do mundo vão começar. Um excelente recomeço a todos nós, um excelente aprendizado, muitíssimo obrigado. Naquilo que vocês precisarem, pode contar comigo. Obrigado, Edna. Olha, está bombando aqui. Hilário Andrade, Porto Alegre, a Daniela Fantoni, parabéns, ótimas falas. Meu amigo Teane está aí também. Muito obrigado, Teane. Quero você me ajudando nessas outras lives aqui, porque eu não consigo falar e ver ao mesmo tempo, né? E, Edna, você está saindo muito bem como uma co-mediadora. Então, você vem se juntar ao nosso time, porque vai ser muito interessante, muito bacana. Parabéns, excelente conteúdo. CVB... Obrigada, meu amigo. Pode contar comigo nesse aspecto. É a experiência do jornalismo, 18 anos de rádio e TV, a gente aprende alguma coisa, né? Com certeza. CBV de Cabo Frio, Maria Inês, obrigado. Cabo Frio, destino maravilhoso aqui do Rio. Balneário Camboriú, já tinha falado. Enfim, Luciana, suas considerações finais e o final, Dr. Peter Talo.
Queria muito agradecer, Camilo, pelo convite. Foi uma honra participar junto com a Renata, com a Edna e com o Peter aqui nesse debate. Sempre aprendendo muito com vocês, sempre muito, muito bom a gente ter a oportunidade de compartilhar nesse nível elevado aí, tantas ideias e tantas soluções, né? A gente não ficou só na retórica, isso que é muito positivo. Então, queria só finalizar a minha fala aqui. Eu vi que muitas pessoas aqui do Rio apareceram, inclusive alguns com os quais algumas pessoas com as quais eu já trabalhei, mas eu geralmente não sou muito boa para falar sobre as pessoas que estão aí, porque fica pequenininho no meu celular. Eu estou falando do celular, então não consigo ver muito bem quem está aí. Mas queria, de qualquer forma, me disponibilizar a todas as pessoas que estiveram na live, qualquer informação que precisarem, ou que, enfim, que eu possa ser útil em alguma questão, eu estou aqui disponível. Queria só finalizar dizendo que acho que é muito importante a gente trabalhar com protocolos e investir. Eu acho que aqui o dado principal que a gente precisa trabalhar é investir mais na capacitação, preparar nossa população para essas situações de risco e de contaminação em grande escala, e prepará-los para terem mais saúde, porque a saúde é tudo, né? A gente hoje, mais do que nunca, a gente pensa que a gente achava que tinha tudo, mas a gente percebeu que se não tiver saúde não tem nada. Então, acho que agora esse é o momento da gente trazer essa reflexão de investir mais na saúde e trazer essa capacitação como algo constante para as equipes, né? Em Portugal, um dos sucessos, acho que isso funcionou muito bem para o crescimento do turismo em Portugal, foi a obrigação legal das 35 horas, agora nem sei se são ainda 35 horas anuais de reciclagem para as equipes, né? Então, era feito um levantamento do que era preciso. Cada funcionário tem a sua demanda específica. Então, eu acho que isso funcionou bastante para eles e que a gente poderia implementar aqui. É uma ideia, né? A gente trazer essa capacitação para o setor, sempre direcionado e personalizado ao perfil de cada posto de trabalho. E o investimento em infraestrutura, que é um grande calcanhar de Aquiles do país e que talvez agora, com a retomada que aconteceu na Europa no pós-guerra, investir em boas estradas, segurança, para que a gente possa sair de casa, de carro e passear, né? E não correr o risco de ser objeto de assalto, arrastão, e ficar numa estrada sem sinal de celular e estradas esburacadas, e, enfim. Eu acho que a gente precisa mitigar essas questões todas de segurança, higiene e infraestrutura, para que o turismo não seja mais perguntas, mas que sejam respostas e que todos se sintam muito bem aqui no nosso país e que queiram voltar. Oi? Terminou? Obrigada. Terminei. Acho que é isso aí. A ideia é essa. Um forte abraço, muito obrigada. Professor Peter, suas considerações finais, muito obrigado por nos atender. E é sempre um prazer e um privilégio para a gente tê-lo conosco. Esperamos que isso termine logo, terminando, que o senhor possa vir ao Brasil. A Edna já sinalizou que Santa Catarina lhe quer lá para a gente poder criar um projeto, né? E é um estado assim que eu tenho muito carinho, muitos amigos, inclusive o Dudu está aqui, que trabalha numa rádio, tem uma rádio lá em Santa Catarina. Para mim é um privilégio. Professor, suas considerações finais, muito obrigado. Toca a mim? Ok, ótimo. Bom, primeiro, não vou falar muito porque agora nos Estados Unidos é a hora de jantar e se eu não cozinho, a minha mulher vai me matar, que é questão de segurança pessoal. Eu sou a pessoa aqui que cozinho. Eu acho que temos aprendido uma coisa essencial. Isso é que, por muito tempo,
como povo mundial, não brasileiro nem americano, mas a povo da humanidade, temos sido arrogantes. E este vírus nos tem ensinado a ter humildade. Não sabemos tudo. Nunca vamos saber tudo. Não somos brasileiros, não somos norte-americanos, não somos ingleses ou franceses, somos humanos, seres humanos. E pela primeira vez em muito tempo, temos visto a Terra como um barco, e todos estamos neste barco. Ou somos uma família, e uma família sempre cuida a sua família. Então, se aprendemos deste vírus a cuidar-nos, a apreciar-nos, a saber que a raça humana é algo muito especial, que em lugar de ter medo, temos esperança. Eu sei que este vírus, em certa maneira, apesar de todo o sofrimento que temos tido, vai ser uma boa lição para o mundo e vamos ser um mundo muito mais forte e um povo humano muito mais forte. Muito obrigado. E se eu não cozinho, não vou ser forte, vou estar morto. Obrigado. Muito obrigado, professor. O senhor sempre é espetacular, né? O que dizer? E é isso mesmo, né? Temos que nos reinventar, nos aprender como lidar com isso tudo, né? A gente tem ouvido muitos problemas aqui nos lares brasileiros, pessoas que não estão se dando bem, problemas de crise. Eu, graças a Deus, melhorei a minha vida aqui em casa com todos, tenho aprendido a trabalhar em casa, em home office, tenho aprendido a lidar com essas questões, me reinventei criando essa live, né, essa webinar. Então, eu acho que é isso mesmo, professor, o senhor tem toda a razão. Muito obrigado pela essa palavra. Quero agradecer também a Edna Liz. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela essa rodada, nesse looping pela academia, né? E a gente consegue ver e perceber, chegar perto da academia. Eu acho que é isso que a gente quer também. Luciana Delamare, como sempre, brilhante, né? Somos parceiros, somos amigos, e sempre delineando, trazendo insights, trazendo uma visão dentro da cadeia de trabalho onde ela está, dentro da oportunidade neste momento. Mas todo lugar que você vai, Luciana, você sempre traduz sempre muito bem, né, essa lógica, essa dinâmica do trabalho do turismo. E a Renata também é a nossa parceira do curso do COGEST, esteve conosco em toda essa jornada, desde 2009, vem caminhando. Eu me aproximei da UF, professor Lidízia, professor Marcelo, é um grande cenário de pensadores do turismo, a UF do Rio de Janeiro, assim como a Universidade lá de Santa Catarina e algumas outras do país. Mas eu, como estou aqui no Rio, né, me aproximei da UF. Então, muito obrigado, Renata, por isso, por essas palavras, por essa reinvenção e por esse clique, né, das pessoas poderem aproveitar essa oportunidade que esse momento está nos dando. Eu estou aproveitando a oportunidade, criando e gerando negócios, criando e gerando perspectivas, juntando pessoas para que a gente possa repensar essas oportunidades e sair vencedores disso. Muito obrigado, Renata. Sua palavra é sempre justa, positiva, forte e firme. Obrigado a todos. Quero mais uma vez agradecer a audiência. Agora temos 32 pessoas. A todos que participaram, eu não pude nominar todos. A gente, como mediador, eu estou aprendendo a fazer isso aqui numa live, aprendendo a mexer no Zoom. Já sei um pouco mais de 2 semanas atrás, saberia um pouco mais. Muito obrigado pelas suas perguntas, pela participação. E voltem comigo, dia 12 e dia 19. A gente vai ter temas aqui interessantes, com pessoas muito interessantes, assim como vocês. Tá bom? Obrigado a todos. Um abraço, uma boa noite. E vamos jantar.